Aqui nesse texto de Marcos 12, versos 41 a 44, acontecem algumas coisas importantes. E o tema da minha palavra hoje é: Jesus te observa. Preste atenção no que está acontecendo nesse texto. E aquilo que Jesus observa, a maioria de nós não gostamos que ele ponha os olhos nessa direção. Mas veja, vamos ler a palavra de Deus. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Preste atenção aqui agora. Eu estou adorando a Deus agora lá nos fundos durante o louvor, só para observar vocês. Eu estou preocupado, ou eu estou com algum problema, ou alguns de vocês estão com algum problema, porque para mim está faltando sangue na veia dessa igreja. Vibração. Ou alguma coisa está errada com o seu pastor, ou está errada no banco da igreja. Eu estou de olho em você. Ore mais. Leia mais. Diga, Sueli. Não é o instrumento, não é o instrumento, não. Eu estou aqui há 20 anos, não é o instrumento, não. Eu estou aqui há 20 anos. Eu conheço meu povo. Preste atenção. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade, vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Amém. Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, porque a cada um de nós que estamos aqui, o Senhor tem dado a oportunidade de escutarmos a Tua palavra, de sermos ministrados pela palavra do Senhor. E nesta noite nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa abrir o nosso coração, alargar o nosso entendimento, sensibilizar a nossa alma, para que possamos acolher a Tua palavra, para que esse ato de estarmos aqui, ó Deus, não seja apenas um mero ato religioso, mas que nós possamos ter experiências, que nós possamos, ó Deus, perceber a Tua presença, que nós possamos, ó Deus, notar a ação e o mover do Teu Espírito no nosso meio. Ó Deus, nós queremos adorar ao Senhor, conforme diz a Tua palavra, em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, nesta noite, que o Senhor possa ter toda a liberdade de mais uma vez falar ao nosso coração, a fim de que nós possamos crescer naquela direção que o Senhor deseja que cresçamos. Nós oramos em nome de Jesus, repreendendo toda a ação do diabo contra a nossa vida, esse espírito, ó Deus, de indiferença, esse espírito de frieza, de mornidão, de cansaço. Nós estamos resistindo a essas ações do diabo, em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor, ó Deus, possa trazer sobre nós um despertamento. É no nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, é que oramos. Amém, e graças a Deus. Você sabe que a observação, ela é um negócio muito sério. Quando um rapaz, por exemplo, ele está interessado numa moça, você não acha que ele vai chegando de qualquer jeito. Quando uma moça está interessada num rapaz, ela também não chega de qualquer jeito. Primeiro, começa-se um processo de observação. Eu me lembro que lá atrás, no meu tempo, eu não sei se aqui em Manhuaçu tinha disso, mas lá na minha terra, lá em Muriaé,
o local mais importante que tinha no domingo à noite era a Praça Central. E, gente, dava umas 3.000 pessoas naquela Praça Central. E era interessante que você via os rapazes solteiros descendo de um lado e as moças solteiras subindo do outro. Numa rua lá, bem no centro, e ficavam um olhando para o outro. Quantas vezes eu saí do culto, né? Apesar de ser crente, saí do culto e eu vou dar uma voltinha lá na praça. Aí eu descia a rua olhando os meninos, me descia a rua olhando os meninos, né? E depois eu pegava o ônibus e ia embora para casa. O processo de observação. Observar é algo importante, irmãos. Porque quando você começa a prestar atenção, a ver e a olhar para as pessoas, você começa a conhecer as pessoas. As pessoas falam para você não apenas quando elas dizem palavras, mas as pessoas se comunicam com você através do seu comportamento, ou seja, do seu gesto, da sua postura corporal. Elas se comunicam da forma como olham, elas se comunicam com você até quando a sua íris alarga nos olhos, elas se comunicam com você na expressão da sua face. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o coração, quando está alegre e feliz, o rosto fica formoso. Então, meninas, vocês que gostam de botox, encha o coração de alegria, encha o coração da presença de Cristo, e o seu rosto vai ficar mais bonito, a sua pele vai ficar mais bonita, porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto diz muito sobre mim e sobre você. A observação é algo espetacular, fantástico. E quem é observador consegue perceber o ambiente, consegue notar as coisas, consegue discernir o tempo que ele está vivendo, consegue entender o que está acontecendo. Quantas vezes eu deixei de entrar em situações difíceis porque eu estava observando o ambiente onde eu estou? Quantas reuniões eu já tive, por exemplo, com as minhas autoridades, meu bispo, e que eu percebia que ele aceitava um contraditório ou uma opinião diferente numa primeira vez, mas não tentava você voltar a segunda vez, que você voltava sem a cabeça, porque ele cortava abaixo, mas eu observava os outros, e aí quando chegava a minha vez de dar uma opinião, eu falava assim, bispo, eu penso um pouquinho diferente. Ele falou, Robert, eu acho assim, eu falei, tá bom, meu Deus, não ia a segunda, porque eu era observador. Agora preste atenção, onde é que eu quero chegar com isso? Veja, a Bíblia diz que Jesus está num culto, irmãos. Jesus está num momento de celebração, Jesus está adorando a Deus, ele está numa sinagoga, ele está prestando culto a Deus, mas ele está observando as pessoas. E ele não está observando as pessoas como elas estão se comportando do ponto de vista de relacionamento, não. Jesus está observando como as pessoas lidam com o dinheiro. Jesus está te vendo, e é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar nessa noite sobre essa observação que Jesus faz quando você e eu lidamos com o dinheiro. Eu estava em casa antes de vir para o culto e decidi fazer uma pequena pesquisa, uma investigação, uma observação. Eu falei assim, Deus, eu vou pregar sobre isso essa noite. Tem quanto tempo que eu não falo sobre isso na igreja? E eu levei um susto. Tem 4 anos que eu não prego sobre esse assunto financeiro na igreja. Eu falei, não é possível, esse pastor perdeu o juízo. 4 anos sem falar sobre isso. Como é que eu sei? Porque eu anoto aquilo que eu falo. Agora preste atenção no que eu quero meditar com você nessa noite. O que é que Jesus nos ensina sobre esse texto quando ele está num culto observando as pessoas trazerem os dízimos e ofertas no gasofilácio, ou seja, entregando o seu dízimo e a sua oferta no altar? O que é que Jesus está observando? O que é que ele ensina sobre dinheiro? Como deve ser o meu e o seu relacionamento com o dinheiro? Preste atenção. Em primeiro lugar, o texto bíblico diz que Jesus vê como você e eu lidamos com o dinheiro. Veja o que diz o verso 41, diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Interessante que o verso 41 nos diz que Jesus estava sentado diante do gasofilácio, observando o povo, como é que o povo lidava com o recurso econômico. Ou seja, eu vou traduzir para você, o culto estava acontecendo, e a Bíblia já tinha sido, inclusive, o momento
inicial do culto na sinagoga já tinha acontecido, Jesus estava ali no meio do povo adorando a Deus, então aconteceu normalmente aquilo que aconteceu aqui nessa noite. O que é que aconteceu? Alguém leu um texto da palavra de Deus, alguém orou, um grupo de pessoas cantou, ou todos eles cantaram, e então veio o momento das pessoas ofertarem ao Senhor naquele culto, e eles fizeram isso naturalmente. O texto diz que Jesus estava presente, assistindo tudo, observando tudo isso, e vendo como o povo era capaz de adorar a Deus, agora não lendo a Bíblia, agora não cantando, mas Jesus observava como o povo era capaz de adorar a Deus com o dinheiro. E o povo chegou ali, diz o texto bíblico aí, está nas suas mãos, trazendo os seus dízimos e as suas ofertas. O dicionário que você tem em casa, ele diz que a oferta significa presentear voluntariamente alguém. É um oferecimento, é uma dádiva que eu entrego a quem de direito. Hoje eu tenho visto pessoas, por exemplo, de fora da igreja, mais preocupados em fazer oferendas, ofertas e algumas entidades que elas chamam de guias, do que muitos crentes têm interesse em dizimar e ofertar a Deus. É interessante que as pessoas que estão aí fora, elas estão mais preocupadas em ofertar e agradar os seus guias e as suas entidades, do que os crentes estão preocupados em agradar e ofertar a Deus com dízimos e ofertas da igreja. Preste atenção, e isso me deixa assustado, e eu anotei isso aqui para não esquecer. Alguns anos atrás, me acompanhe nessa matéria, alguns anos atrás saiu num jornal lá em Vitória, uma reportagem a respeito de uma mulher que foi presa na cidade, na capital, em Vitória, no Espírito Santo. E ela foi presa, dizia o jornal naquela ocasião, porque baixou nela uma entidade, e essa entidade pediu a ela uma oferta. E a oferta que essa entidade pediu foi a vida do seu filho de 11 anos de idade. A entidade disse que queria a vida do seu filho e que após ela sacrificar o seu filho, ela também deveria beber o seu sangue. E a reportagem dessa matéria, que saiu lá no jornal de Vitória, que eu li, que eu vi essa matéria, dizia que essa mulher fez exatamente aquilo que a entidade pediu, ou seja, ela ofertou a essa entidade o que essa entidade desejava. Incorporada, ela matou o seu filho e bebeu o seu sangue, e ela entregou isso como uma oferta a essa entidade. Veja bem, queridos, essa entidade não pediu a essa mulher o carro que ela tinha, essa entidade não pediu a essa mulher a casa que ela tinha, essa entidade não pediu nenhuma das propriedades que essa mulher possuía, essa entidade, dizia o jornal, pediu a vida do seu filho. E aí a polícia prendeu essa mulher. Mas o que me chocou não foi todo o fato de que ocorreu, foi que o repórter, quando foi entrevistar essa mulher presa, ao entrevistar após ela ser presa, ela disse o seguinte: não me arrependo do que fiz. Ela disse: não me arrependo do que fiz, apenas fui obediente à minha entidade. Ela disse, ofereci a ela o que ela me pediu. Meus amados, preste atenção. Muitas vezes nós chegamos na igreja, nós chegamos na escola dominical, nós chegamos num culto de domingo à noite, e quando nós vamos oferecer a Deus os nossos dízimos e ofertas, que dificuldade! Que dificuldade você tem de consagrar a Deus seus dízimos e ofertas, mas aí fora tem gente que recebe entidade e que sacrifica um filho, tem gente que recebe entidade e gasta uma grana preta lá no centro para poder agradar a esse ser que incorpora nela e que chama ela de cavalo. Enquanto aqui dentro da igreja, muitas pessoas sentem uma dificuldade enorme de consagrar a Deus,
os seus dízimos e ofertas. Quantas pessoas têm dinheiro hoje para ir ao shopping? Quantas pessoas têm dinheiro hoje para sair de férias, para passear? Tem dinheiro para consórcios, tem dinheiro para reformar a sua casa, tem dinheiro para trocar o carro, tem dinheiro para comprar um sítio, mas não tem dinheiro para investir em missões, não tem dinheiro para investir na necessidade da igreja de Cristo, não são capazes de investir no reino de Deus os seus dízimos e ofertas. E o triste disso é que essas mesmas pessoas que não são fiéis nos dízimos e ofertas, essas mesmas pessoas são aquelas que vivem pedindo a Deus que os abençoe, que os faça prosperar. São essas mesmas pessoas que estão diante de Deus pedindo proteção, pedindo favor, pedindo benevolência da parte de Deus, que elas querem equipar melhor a sua vida material. Mas na hora de contribuir com a casa de Deus, surgem várias desculpas. Quais são as desculpas que essas pessoas dão, querido? Meu dinheiro não dá, não tenho condição no momento, eu fiz aí outro investimento, estou muito apertado agora, não tem sobrado recursos. Preste atenção, querido, não sobra recurso e nunca vai sobrar recurso, porque Deus não quer ser chamado de sobra na sua e na minha vida. Deus, Ele quer a primícia, de Deus deve ser a primeira parte, os dízimos e ofertas. E se nós não temos o entendimento disso, de que a primeira parte pertence ao Senhor, de que a melhor oferta é para Deus e para Cristo, de que o primeiro lugar na minha e na sua vida deve ser o Senhor Jesus, saiba que Deus não vai permitir que sobre nada mesmo, porque Ele não quer ser chamado na minha e na sua vida de sobra. Eu fico chocado, porque eu leio uma matéria dessa no jornal, onde uma mulher sacrifica tudo para agradar uma entidade, mas quando nós chegamos na comunidade dos crentes e eles chamam Jesus de Senhor, eles não conseguem dizimar e ofertar, porque eles sentem dificuldades com isso. De Deus deve ser a primeira parte, os dízimos e ofertas. Deus não admite ser chamado de sobra na minha e na sua vida. Se nós queremos que Deus abençoe a nossa vida financeira e de um modo geral, queridos, nós precisamos entender que a primeira parte de tudo que temos pertence ao Senhor. A primeira lição que Jesus ensina aqui nesse texto é que Ele está observando como eu e você lidamos com o dinheiro. E como é que nós lidamos com o dinheiro? O seu dinheiro é para quê, afinal de contas? Só para o seu contentamento? Só para a sua alegria? Não, você precisa entender, e eu preciso entender, aquilo que Jesus ensina. Jesus observou como as pessoas traziam dinheiro ali. Você acha que Ele não viu o quanto de gente estava querendo passar a perna em Deus? Ele viu também que tinha muita gente rica dando uma quantidade enorme de dinheiro, mas aquilo não significava nada para essas pessoas, porque elas eram ricas demais. Por outro lado, Jesus viu uma mulher simples, humilde, uma viúva, dando 2 moedinhas e dando tudo que ela tinha. E quando Ele disse tudo, é tudo mesmo. Quando ela saiu daquele culto, ela não sabia como ela ia comprar uma panelinha de arroz para comer. E Jesus disse: olha, todo mundo aí fez bonito, mas ninguém fez igual a essa viúva. Essa viúva, ela deu tudo, ou seja, ela deu o melhor que tinha para Deus. Jesus observa, querido, como você e eu lidamos com dinheiro. A minha pergunta para você nessa noite é: como você tem lidado com o dinheiro? Quem tem prioridade na sua vida? A prioridade da sua vida são os seus negócios? Porque lá fora, a gente vê as pessoas nas esquinas fazendo oferendas às entidades. A gente vê as pessoas nos bares, botecos e lanchonetes fazendo oferenda às entidades. Sabe quem é as suas entidades? As entidades das bebidas. Quem é as entidades da bebida? Baco. O que leva as pessoas à embriaguez? Baco era a figura do Império Romano, do deus do vinho, da bebida. As pessoas estão adorando essas coisas ainda, gastam rio de dinheiro com esse negócio, mas não são capazes de investir no reino de Deus, e ainda critica quem faz. Mas é por isso que a cada ano nós temos 50 mil acidentes de carro, na verdade 50 mil mortes por ano no Brasil, provocada por gente que bebeu.
Baco recebe o sangue dessas pessoas, mas essas pessoas não são capazes de consagrar recurso delas no reino de Deus. Jesus observa, essa é a primeira lição, como você e eu lidamos com o dinheiro. Em segundo lugar, esse texto diz que Jesus observa, isso aqui vai te incomodar, que Jesus observa a quantia que nós consagramos a Deus. Você não entendeu errado não, Jesus observa a quantia. Leia o texto comigo, verso 41, diz aí, observava Jesus, verso 41, vê se está escrito só na minha Bíblia ou se está na sua também. Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Jesus prestou atenção na quantia. Jesus reparou na quantia que as pessoas estavam trazendo ao altar. O verso 41 diz aí que ele viu algumas pessoas dando muito dinheiro. O verso 42, por outro lado, diz que Jesus viu alguém, uma mulher viúva, dando 2 pequenas moedas naquele culto. Preste atenção, Jesus reparou a quantia grande e reparou a quantia pequena. Jesus estava prestando atenção nas quantias. Esse texto nos diz que Jesus sabe exatamente, querido, qual é a minha e a sua renda, quanto nós realmente ganhamos, e nenhum de nós engana Deus com as nossas justificativas esfarrapadas. O Senhor Jesus sabe qual é o meu dízimo e o seu dízimo, se ele é verdadeiro ou se ele é mentiroso em seus valores. Esse texto de Marco nos diz que o Senhor Jesus observava a quantia com a qual aquele povo contribuía a Deus naquela sinagoga. Agora vai a pergunta que incomoda. A mim, não. A pergunta que incomoda é o seguinte: o que será que Jesus vê na nossa igreja com relação a isso? O que será que Jesus vê na igreja metodista de Manhuaçu, quando você traz no altar a quantia que você traz? Você já parou para pensar? O que Jesus observa a seu respeito, a meu respeito? Eu vou te dizer o que eu tenho visto nas igrejas evangélicas. Eu não vou falar só da minha, da nossa, das igrejas evangélicas. Pastor, o que o senhor observa olhando as igrejas evangélicas brasileiras? Sabe o que eu observo, querido? Eu tenho visto hoje muita miséria nos cultos por aí. No culto de domingo à noite, com a igreja lotada, cheia, muitas vezes, escute isso, muitas vezes com a igreja cheia e lotada, né, as ofertas não dão para pagar uma modesta conta de luz da igreja. Você pegar alguns cultos da nossa igreja, não dá para pagar a conta de luz da igreja. Alguns. Se você dividir a oferta de muitas pessoas que vêm à igreja, se você dividir essa oferta, você vai constatar, por exemplo, que os garotos de rua, aqueles que ficam vigiando os carros aí, quando a gente estaciona perto dos restaurantes, ou aqueles malabaristas dos sinais, que na nossa cidade está cheio deles, já viu? Aqueles caras jogando aqueles negócios para cima, e sei lá, andando naquela bicicleta de uma roda só, não sei como é que ele equilibra aquele troço, fica ali no sinal e sai pedindo dinheirinho. Se você pegar o dinheiro da igreja e dividir pelos crentes, e comparar com esse desse pessoal aí dos sinais, né? Você vai descobrir que esse pessoal ganha mais por carro na sua vida de oferta do que os crentes dão na igreja. Um dia desse eu estava vendo na televisão e me incomodou. Um grupo de ação social, numa cidade rica do Paraná, me fugiu o nome da cidade, eu vi a matéria, abordando as pessoas de rua. O cara estava deitado, dormindo num colchão ruim na rua, ao céu aberto. E eles tentando convencer ele de ir para um local melhor, a fim de que ele pudesse ser acompanhado e ser reinserido na vida econômica e social daquela cidade. Sabe o que o cara disse? Eu não quero não, eu ganho mais, eu ganho R$200 por dia pedindo na rua do que se eu arranjar emprego. R$200 por dia.
Aí eu fiz uma continha rápida. 200, você está trabalhando duro todo mês, ralando firme todo mês, tem gente que trabalha duro, ganha um salário, o cara ganha R$200 pedindo na rua, e não era uma cidade capital não, era uma cidade do interior. Queridos, oferecer a Deus uma quantia com a qual a gente não vai honrá-lo, isso é uma vergonha. O verso 41 nos diz assim: observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Literalmente, Jesus estava de olho no povo durante o ato de ofertar. E isso aqui, querido, é para você e eu sabermos que quando nós nos preparamos para ofertar e dizimar diante do Senhor, Jesus também está observando a minha vida e a sua vida. Ele vê a atitude do seu coração e a atitude do meu coração quando nós tiramos a carteira do bolso. Aliás, preste atenção nisso, alguns nem gostam de fazer isso no culto, tirar a carteira do bolso. Tem gente que nem gosta de tirar a carteira do bolso. Para não se constranger, muita gente já sai de casa com a oferta programada. Ela já pega a oferta, coloca no bolso e já sai com a oferta programada. Elas não dão oportunidade ao Espírito Santo de falar ao coração delas com quanto elas devem contribuir. Você acha isso pouco? A Bíblia diz em Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse texto diz, de Marcos 12, 41 a 44, que Jesus está num culto e que ele observa a quantia que nós consagramos a Deus no altar. Ele observa o meu e o seu dízimo, a minha é a sua oferta, e ele observa se o nosso dízimo e oferta são verdadeiros ou falsos, porque Deus não pode abençoar uma mentira que é colocada no altar. Você me escutou bem. Deus não pode abençoar uma mentira que é consagrada no altar, porque Deus odeia mentira. A minha oferta e meu dízimo precisam ser retos, inteiros e íntegros. Em terceiro lugar, o que Jesus procura nos ofertantes, e isso aqui é lindo, é um coração fiel e generoso. Repare só o verso 44 no que diz: porque todos eles, disse Jesus, ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Preste atenção, o verso 44 nos revela é que o Senhor Jesus sabe quem são aqueles homens e mulheres que são fiéis nos seus dízimos e aqueles que são generosos nas suas ofertas. Se você é um homem miserável, se você é uma mulher avarenta, você vai colher de volta coisas miseráveis na sua vida, porque Gálatas, como eu disse, 6,7 diz que aquilo que nós semeamos, isso nós colhemos. E o que é que Jesus está observando naquele culto? Ele está observando o modo como nós lidamos com dinheiro, ele está observando se a quantia que nós consagramos é verdadeira ou falsa, e agora Jesus observa a generosidade do nosso coração. Aquela mulher colocou 2 moedinhas insignificantes. Eu nem fui atrás para fazer comparação de quanto significa 2 quadrantes para a realidade de hoje. Mas você pode ter certeza que deve ser coisa muito pequenininha. Quando você lê nos evangelhos, por exemplo, que Jesus vai descer em Gadara, e que quando Jesus chega na região de Gadara, ele encontra lá um homem possesso de demônios. Lembra da história? Quando Jesus desce, aquele homem vem nu, pelado, porque ninguém conseguia prender o maluco, prendia ele na cadeia, ele quebrava as correntes da cadeia como se fosse coisa assim de papel, ninguém conseguia prender esse maluco,
E aí Jesus desce na região de Gadara, esse homem endemoniado vê Jesus, vem, se prostra, e aí Jesus repreende e manda sair da vida dele aquelas legiões que tinham ali, que eram de demônios. E aí a Bíblia diz que haviam 6.000 porcos pastando ali. Os demônios dizem para Jesus assim: nos permita entrar nos porcos. Não mande a gente para o inferno, manda a gente para os porcos. Jesus falou assim: pode ir. E a Bíblia diz que aqueles demônios saíram, se é uma legião, a legião romana tem 6.000 homens, de 5 a 6.000. Aqueles porcos, provavelmente 6.000 porcos, foram tomados por demônios e eles se atiraram ao precipício. Havia uma falésia alta e eles se atiraram no mar, morreram 6.000 porcos afogados. Preste atenção, 6.000 porcos. Você sabe quanto que custa isso em valor de hoje? Isso aí eu fui atrás. $1 milhão. Você pode imaginar o prejuízo que aqueles produtores tiveram? A minha pergunta é o seguinte: por que Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem naqueles porcos e dessem prejuízo aos produtores daquela região de $1 milhão? Você já parou para se perguntar? Por quê? Porque quando eu leio a minha Bíblia, eu identifico, escrita nela, em Malaquias 3, do verso 10 em diante, que quando você e eu consagramos o nosso dízimo verdadeiramente ao Senhor, ele diz assim, lá no versículo 11, por vossa causa repreenderei o devorador. Esses produtores não tinham nenhum compromisso com Cristo. Esses produtores de porcos daquela região não tinham nenhum relacionamento com Deus. E quem não honra a Deus, aquilo que ele planta, ele vai colher de volta. E Jesus então permitiu, porque os demônios disseram assim: já que eu não posso destruir esse homem, porque o Senhor está libertando a vida dele, eu quero autorização para atacar quem não tem a menor consideração com o Senhor. Posso? Jesus disse: pode ir. Irmãos, eu me arrepio até hoje quando eu leio aquele texto, porque isso é muito sério. É muito sério. Aquele pessoal teve um prejuízo inestimável. Sabe o que aconteceu? Ao invés daquele pessoal ter um coração generoso, o pessoal de Gadara, ao invés deles terem um coração generoso, de então, ao observarem aquele fenômeno que ocorreu, eles se dobrarem, se quebrantarem e quererem conhecer mais de Cristo, sabe o que eles fizeram quando viram um prejuízo? Você já leu na sua Bíblia? A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: pediram a Jesus para ir embora dali. Show! Sai da nossa terra, o Senhor não é bem-vindo aqui não. Foi muito prejuízo a sua presença. Não é a presença de Deus que te dá prejuízo. O que te dá prejuízo é a presença da avareza. O que te dá prejuízo é a presença da unha de vaca, mão de vaca, por dizer assim. Se você for um homem miserável, uma mulher avarenta, o que você vai colher de volta na sua vida, querido? Serão coisas miseráveis. Você terá filhos miseráveis, netos miseráveis, bisnetos miseráveis. Uma miséria tal vai visitar a sua vida e a sua descendência, que eles viverão uma vida financeira em ruína, a menos que na caminhada deles, da vida deles, eles venham a conhecer a Jesus e quebrem toda e qualquer maldição que tenham recebido de linhagem na sua família. Mas se você for um homem, uma mulher generosa com o reino de Deus, se você for um homem ou uma mulher fiel ao reino de Deus, com a igreja de Cristo, você vai plantar isso para a sua vida. Sabe o que a palavra de Deus diz? Lá em Provérbios, no capítulo 11, verso 25, a Bíblia diz assim, e abra seu coração para isso, a Bíblia diz assim: a alma generosa prosperará. Você sabe quem prospera diante de Deus? A alma generosa. Não o dízimo mentiroso, não aquela conversa esfarrapada que você resolve fazer no final de mês, mas a alma generosa, essa prosperará. E a condição para prosperar é ser generoso. Para colher você precisa plantar primeiro, essa é a lei.
É a lei natural e é a lei espiritual. Você precisa entregar primeiro a sua semente à terra para que ela possa te dar uma colheita. Ninguém consegue colher café, irmãos, se não plantar antes a bendita da planta na terra. Uma semente tem que ser lançada lá, brota a planta. E essa planta vai te dar muitas sementes. Essa é a lei natural, mas é também a lei espiritual. As pessoas por aí costumam dizer assim: ah, pastor, eu não recebi, como é que eu vou dar? Quando eu receber, eu dou. Se meu negócio desenvolver, pastor, eu dou. Dessa maneira, querido, deixa eu te dizer uma coisa: você nunca vai devolver para Deus as suas ofertas e seus dízimos, porque o Senhor está observando a minha vida e a sua vida. Antes a gente semeia a semente para depois ter a colheita. Jesus está nos observando. E eu quero terminar esse momento perguntando para você: o que Deus observa na sua vida quando você lida com o dinheiro? Veja, Jesus faz 3 coisas aqui. A primeira, ele observou como as pessoas lidavam com o dinheiro. Uns traziam muito, outros traziam pouco, mas era tudo que eles tinham. Essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que Jesus observa aqui na vida das pessoas que estavam naquele culto, naquela reunião, é que ele observou a quantia. Porque os ricos davam grandes quantias, mas ela não expressava a verdade da renda deles. Jesus disse para os discípulos: eles dão sobras. Sobras. Querido, não trate Deus como sobra. Aqueles ricos davam sobras. Elas não eram a expressão da verdade. O que eles ganhavam era muito mais. Do ponto de vista humano, o cara jogou lá no gasofilácio R$1.000, para você pode ser muito dinheiro, mas o cara é rico, ele ganha 100, ele tinha que dar 10, ele deu 1.000, mentiroso. Jesus viu a quantia. A terceira coisa que Jesus observou, foi a generosidade. A mulher era pobre, só tinha 2 moedas, ela deu tudo. Irmãos, eu tento entender essa experiência. Sabe, eu quero terminar essa minha palavra dizendo para você o seguinte: eu tive essa experiência uma vez na minha vida, uma vez nessa igreja. Quando a gente começou a ampliar essa igreja custa muito caro. Num culto eu estava aqui no altar assentado, a gente tinha umas cadeiras aqui, eu vou te contar um detalhe. Havia um pastor visitando a gente, pregando. E enquanto ele pregava sobre consagrar a vida a Deus, o Espírito Santo falou comigo. Eu estava sentado aqui no altar. Ele falou assim comigo. Eu ouvi ele falar no meu coração. Ele falou assim: eu quero tudo o que você tem. Irmãos, essa foi uma experiência dura. Ele disse: eu quero tudo o que você tem. E ele ainda me disse assim, o Senhor me disse: todo o seu dinheiro, eu quero todo. Você sabe quanto eu tinha na época? Isso tem quase 20 anos, eu tinha R$8.000. Hoje eu estou dizendo o valor. Sabe para que esse dinheiro era? Esse dinheiro era para me comprar um terreno, um lote. Eu estava juntando para comprar um lote. Não foi nenhum pastor que mandou. Enquanto o pastor pregava, eu ouvi no meu coração. O Espírito falou: eu quero tudo. Eu saí daqui do altar, passei por essa porta, que a gente já tinha feito a porta, chamei a minha esposa aqui no corredor. Eu sou casado com uma mulher crente, graças a Deus. E aí eu falei assim: bem, Deus falou comigo que Ele quer todo o nosso dinheiro. Todo o nosso dinheiro. Minha mulher olhou para mim e disse assim: se Deus falou, a gente vai obedecer. Eu fiz um cheque de R$8.000. Eu fiquei sem um tostão. Você sabe o que é sem um tostão? Eu não tinha 1 centavo. Eu dei tudo. Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso, estou dizendo que foi a minha experiência. Eu sei como é que é dar tudo.
Acabou o culto, eu corri no tesoureiro da igreja e falei assim: irmão, tem como você me adiantar R$100 e fazer um depósito para mim, para minha conta não fechar? Ele olhou assim, falei: por quê? Porque Deus me pediu tudo, eu dei tudo. Aí ele me deu R$100 para minha conta no banco não fechar. Isso tem quase 20 anos. Eu tive que começar tudo de novo. Todo o esforço de uma economia de longos anos para tentar comprar um terreno. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca me faltou nada. Nunca. Você quer outra experiência sobre isso? Eu tenho. Nos 2 últimos anos, eu venho investindo na vida de pastores que têm necessidade. São meus amigos, me ligaram: Robert, eu estou com uma situação assim, perfeitamente. Um estava no Nordeste, mandei uma quantia da minha economia pessoal significativa para ele. Outro, posso falar o nome hoje? Se ele vê isso aqui, viu, varão? Se você vê isso aí, se você for ligar, você vai descobrir hoje. Outro era o Michael Jackson, meu irmão, meu amigo, que chegou na minha casa pouco tempo agora, antes de ir embora, triste. Eu nunca vi o Michael triste. Ele sempre sorrindo, brincando. Eu vi que ele estava triste, eu observei a tristeza dele. Eu falei: o que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim: a igreja está levantando pouco dinheiro e não está conseguindo me pagar direito, e eu estou devendo no supermercado R$3.000 de alimento. Falei: você está devendo? Senta aqui, me dá a sua conta. Eu tenho uma economia, eu tenho R$3.000, eu posso te dar. Paguei a conta dele. Não estou contando isso para você achar que eu sou a melhor pessoa do mundo, não. Estou contando isso para você aprender em nome de Jesus. Você acha que eu não socorro meus irmãos? Não, socorro e boto muito dinheiro. Não é porque me sobra, não. Às vezes eu estou apertado com a corda no pescoço, mas eu sei de um princípio: a alma generosa vai prosperar. Eu sei de um princípio: planta uma semente que ela vai te dar fruto. E investir na vida de mais um pastor. Um dia isso frutifica. Mas foi mais rápido do que eu pensei. Há pouco tempo atrás, não vou contar o santo, viu? O santo está aqui, não vou contar o santo. Pouco tempo atrás chegou alguém na minha casa. Eu estava saindo, era meu dia de folga. Eu estava saindo para fazer uma visita. Falei: hoje eu vou fazer uma visita. Chegou essa pessoa, esse casal. Pastor, se eu tenho um tempinho para mim? Falei assim: tem. Pensei que era uma coisa séria. Falei: tem, vamos entrar e sentar. Conversa vem. A pessoa falou assim: pastor, o senhor vem abençoando a minha vida. O senhor vem profetizando na minha vida. Um crescimento profissional. Eu falei: venho mesmo. E faço assim com muita gente. Venho mesmo. Pois Deus colocou no meu coração. E eu fiz esse propósito com Deus. Se de fato Deus me honrasse conforme a palavra do Senhor, o meu primeiro salário ao ser promovido seria do Senhor. Irmão, eu recebi a maior oferta da minha vida. Você está sabendo aí hoje. A maior oferta da minha vida. Eu não posso contar o valor porque vai te escandalizar. A maior oferta da minha vida. Não fiz isso pensando em dinheiro. Quando eu socorro as pessoas, eu não faço pensando em dinheiro. Mas eu sei que a alma generosa prospera. Seja generoso com Deus, com o reino de Deus, com a igreja de Cristo. Deixe de ser infiel. Aprenda isso e a sua alma vai prosperar, sua casa vai prosperar. Não estou dizendo que você vai plantar uma semente hoje e amanhã você vai colher abundantemente. Toda semente tem um tempo de dormência, ela dura às vezes 4, 5, 6 meses, sei lá quanto tempo. Tem árvores aí que levam 2, 3 anos para germinar. Mas o resultado virá no tempo do Senhor para a sua vida, amém, querido? Vamos ficar de pé e vamos orar. Espero que você tenha, nessa noite, aprendido um pouco mais sobre a vida financeira. Jesus te observa, observa a mim, observa você, nos observa.
E o Senhor, quando coloca algo na Bíblia, é para o meu e para o seu bem, é para o meu e para o seu crescimento. Tem 4 anos que eu não prego sobre isso aqui, mas hoje eu vim te ensinar de novo. Então, receba essa palavra. Pastor, o que o senhor quis dizer com isso? Eu quero dizer com isso, querido, que você tem que ser dizimista fiel, ofertante fiel, deixa de passar a perna em Deus. Se você ganha um salário mínimo, seja fiel no salário mínimo, mas se você ganha 50, 10, 20 mil, seja fiel. Para com esse negócio aí de prolabore e para cá, é mentira, deixa a mentira de lado. Deus não abençoa a mentira, só na sua cabeça, mas Ele não abençoa a mentira. Então vamos ser homens e mulheres fiéis e generosos. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Ok, desculpa se hoje eu não te agradei. Domingo que vem a palavra será outra, não é? Talvez vai te entusiasmar mais, mas hoje é aquilo que se chama instrução. E instrução faz muito bem para a alma da gente. Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesse momento entregar ao Senhor, mais uma vez, ó Deus, a palavra que foi ministrada. E nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa, ó Deus, aplicá-la ao nosso coração. Que o Senhor, ó Deus, possa aplicar essa palavra ao nosso coração, para que haja em nós uma mudança, para que haja na tua casa prosperidade, fartura, ó Deus, para que o teu reino tenha recursos aonde investir, que o Senhor possa continuar, ó Deus, abrir o coração da tua igreja, do teu povo, abrir o coração, ó Deus, de cada homem e mulher que se aproxima do teu altar, a fim de que haja verdade nas suas ofertas, a fim de que haja verdade nos seus dízimos, e para que a boa semente, ao ser lançada no teu reino, possa gerar um fruto que glorifique o teu nome e que também abençoe a vida daquele que semeia, Pai. Nós oramos nessa noite, pedindo que o Senhor possa trazer essa realidade para o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que o Senhor encontre entre nós, para que o Senhor observe entre nós, homens e mulheres generosos, fiéis, atentos e obedientes à tua palavra. Nós oramos nessa noite, entregando e confiando ao Senhor esta ministração, para que tu possas, ó Deus, gerar em nós uma transformação e uma mudança que venha glorificar o teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos, amém, graças a Deus.